Oi, meus amores, tudo bem? Vamos estudar um pouco de português aí na unidade 2, capítulo 40, página 49, tá bom? As palavras mostram o caminho. Esse é o título. Como assim? Vocês acham que a palavra mostra? A palavrinha levanta do livro, ajusta a roupinha lá e fala assim, é por ali? Será que é assim que as palavras se mostram o caminho pra gente? Bom, olha só, aqui na página, o prof tá falando baixinho porque a produção tá dormindo, tá? A gente tem essa imagem aqui de uma sala de aula. Olha no quadro da professora, tá escrito assim, como nos localizamos. Então, tem diversas formas em que a gente precisa saber ler, entender o que tá lendo, para saber se a gente consegue chegar onde precisamos. Por exemplo, olha o mapa aqui, um planisfério do Brasil, que tem uma rosa dos ventos. Lembra que nós aprendemos norte, sul, leste, oeste? Isso, noroeste, centro-oeste, nós aprendemos a rosa dos ventos. Aqui as duas menininhas estão com um tablet, né? Procurando aqui pelo tablet. Outra menininha também com um tablet, tem mais um menino com tablet, os outros estão pesquisando com livros. Então, existem várias formas da gente nos localizar. Lembra que nós vimos as imagens 3D, mapa 3D, passeamos um pouco na internet, procuramos algumas casas, por aí. Então, tem várias formas, várias maneiras de acessar o conhecimento que, com o passar dos anos e da história, as pessoas conseguiram criar. Nós podemos usar os livros didáticos, esses que a gente está vendo aqui, revista, a gente pode pesquisar em sites da internet, pode fazer pergunta para a professora, pode conversar com um colega, né? Quando a gente vai viajar, não acha uma rua, pode parar para perguntar para alguém. Então, as palavras são importantes, não são? A educação, o respeito, tudo isso envolve a forma como a gente como nós podemos nos encontrar e encontrar os caminhos que nós queremos. Então, nesse capítulo, a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre como fazer um resumo oral e sobre algumas palavras com G e J, tá bom? Então, vamos lá. Uma localização espacial, não especial. Então, você já se perguntou como as pessoas fazem quando querem encontrar um lugar? Geralmente a gente já usa o celular, né? Ou o tablet, o Google Maps, ou o Google Earth, aquele que a prof mostrou para vocês, né? Olha só, olha aqui tem um texto, tá? A prof vai ler o texto e vocês depois vão responder umas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta depois pode fazer. Como chegar lá sem se perder? Porque nós temos que saber também que esses aparelhos de GPS, às vezes, nos mandam para lugares que não é onde nós queremos. Então, tem que cuidar também, saber ler as placas, saber ler o lugar onde nós estamos, para que isso possa ser feito de uma maneira bem segura. Então vamos lá, como chegar lá sem se perder? Hoje em dia, praticamente todos os aviões e navios que cruzam os oceanos de um lado para o outro do mundo têm um equipamento que permite ao piloto saber a sua localização no mapa a todo instante. Este aparelho, chamado de Sistema de Posicionamento Global, ou simplesmente GPS, sigla em nome inglês, conecta-se por meio de uma antena a diversos satélites lá na órbita da Terra e a partir daí calcula a sua própria posição. Então tem que ter, não dá para pegar uma caixinha e falar assim, me descobre onde eu estou, né? Também não dá. Ele revolucionou a navegação, isso significa que a técnica que permite sair de um lugar e chegar em outro lugar muito distante sem se perder. Porque antigamente eles liam as estrelas para saber onde eles estavam, para onde eles tinham que ir. Mas mesmo dispondo do GPS, todos os bons navegadores ainda precisam aprender a se orientar e navegar utilizando as técnicas que eram usadas antes de haver satélites e GPS. Afinal de contas, vai que o aparelhinho quebra ou fica sem bateria no meio do caminho. Então eles têm que saber ler as estrelas, conhecer como funciona a bússola, onde que é o lugar que eles têm que ir, tá?
Então, durante milênios, quer dizer, muitos anos, os seres humanos viajaram de um lugar para o outro usando marcos geográficos, montanhas, rios, né? O Sol e as estrelas para se orientar. Isto é, para confirmar que estavam indo na direção certa. No entanto, nem sempre fazer isso era uma coisa fácil. Por exemplo, o céu poderia estar nublado, como é que eles iam ver as estrelas? Né? Ou mesmo ver certinho onde estava o sol, se fosse um dia de chuva. Por isso, não era muito fácil navegar no mar longe do litoral, porque o barco podia facilmente se perder e ir para longe, pegar uma maré e ir para onde não deveria estar indo. A invenção da bússola foi o que mudou tudo isso. Apesar de ter sido melhorada na Itália lá no século XIII, a ideia da bússola deve ter sido inicialmente desenvolvida há mais de 100 anos antes na China, por exemplo, no século XII, 1100 por aí, onde já se sabe que um tipo de mineral que hoje chamamos de magnetita, nunca acerto o nome, poderia atrair pedaços de ferro. Além disso, esses magnetos, ou ímãs, como são mais conhecidos, ímãs, que são as pedras magnetitas, mostravam outras curiosidades. Eles podiam se atrair ou se repelir. O que significa? Que se a gente pegasse dois ímãs, se você ponhar de um lado, eles se puxam. Se você inverter, eles não se encontram. Se tivessem um formato alongado e fossem leves o suficientes e colocados sobre um apoio que permitissem que girassem, eles se posicionavam sempre de forma a apontar para o norte e a outra ponta para o sul. Sempre faziam isso, ó. Uma pedrinha de magnetita aqui bem fininha. Ora, eis aí uma coisa muito útil para a navegação. As bússolas nada mais eram, portanto, que ímãs bem leves em forma de barrinhas ou agulhas apoiadas sobre um pino para que pudessem girar livremente, quer dizer, ficar livres para virar, e colocados em uma casa abrigo do vento, para o vento não ficar empurrando também. Com elas era possível determinar a direção norte-sul de forma imediata e independente do tempo estar bom ou ruim, de ter sol ou chuva, o que permitiu pela primeira vez uma navegação bem precisa através dos oceanos, resultando, entre as outras coisas, na descoberta das Américas, pelos europeus lá no século XV, né, 1500, incluindo aí, é claro, a descoberta do Brasil pelos portugueses, eles já usavam as bússolas. O famoso físico Albert Einstein dizia que o que o motivou para a ciência foi ter ganho do seu pai uma bússola quando ele era criança. Ele falava que o objeto parecia mágico, como se houvesse uma força misteriosa que vinha não se sabe de onde e fazia com que a agulha se movesse e finalmente parasse certinho, sempre na mesma direção. Einstein era provavelmente muito pequena ainda para saber que em 1600, William Gilbert, um sábio inglês, havia publicado um livro chamado justamente de Magnete, que quer dizer sobre os ímãs, em latim. Nele, Gilbert dava a ideia genial para explicar por que os ímãs das bússolas apontavam sempre para a direção norte e sul. Ele imaginou que a própria Terra se comportava como um ímã, atraindo para os seus polos os polos do ímã da bússola. Esse texto que a prof leu agora para você, que a gente conversou um pouquinho, ele foi escrito pelo Beto Pimentel, né? Como chegar lá sem se perder ao título, ó, tá entre aspas aqui. E ele foi escrito onde? Ó, em Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista, tá? Em 14 de fevereiro de 2011, que também está disponível aqui, ó, nesse site aqui, tá? Quando que eles acessaram? Eles acessaram dia 15 de outubro de 2019. Então, finalzinho do ano passado, eles entraram na revista Ciência Hoje para as Crianças e encontraram esse texto para vocês.
Aqui tem um glossário que mostra umas palavras novas que a gente não havia visto ainda, né? Que é atrair, que é se aproximar para perto de si. Por exemplo, quando vocês veem um brinquedo, o que ele faz? Eles atraem vocês, né? Vocês vão lá pro brinquedo. Motivar, quando a gente está empolgado para fazer alguma coisa porque a gente ganhou uma motivação para fazer isso, a gente foi incentivado por alguma coisa ou por alguém, tá? E repelir é quando a gente empurra para longe, a gente não quer, é o contrário. Tem algumas coisas que a gente faz isso, tem coisas que o ímã, se ele tiver um dos lados iguais, ele também repele, tá? Lembra do repelente que a gente passa para mosquito? O que a gente faz com os mosquitos? Não deixa eles se aproximarem. Por isso que ele é um repelente, vem da palavra repelir. Aqui, ó, essas aqui vocês vão fazer, tá? Qual foi sua primeira impressão sobre o texto? Nós já havíamos lido, já sabíamos sobre a bússola, né? Qual é o título do texto que você leu? A prof já falou, eu repeti, acabei de ler com vocês agora. Você acha que o título tem a ver com o tema explorado? Isso é uma resposta pessoal. Então, se vocês forem copiar daqui, vocês não podem copiar isso aqui, ó. Resposta pessoal, espera que os alunos possam relacionar o título com os fatos. Essa aqui não é uma resposta para ser copiada, não. Isso aqui tem que ser o que vocês acham, tá? Não pode copiar essa resposta. Que relação tem o título, como chegar lá sem se perder, com o tema da bússola? Qual que é a relação dos dois? A resposta de vocês. Onde o texto foi publicado? Para que ele foi dirigido? Ó? Onde ele foi publicado? Aqui, ó. Foi publicado no site da revista Ciência Hoje, em fevereiro de 2011, tá? E foi feito para quem? Para adulto ou para criança? Para criança, porque ele tem uma linguagem mais fácil, né? A 6. De acordo com o texto, assinale abaixo apenas as imagens que apresentam marcos geográficos. Ó, isso aqui é um marco. Você olha o celular, sabe para onde tem que ir? Se você olha para a bússola, você já sabe. Esse é um marco? Não, os marcos geográficos é o que a geografia mostra. Um rio, uma floresta, montanhas, uma geleira. Aí você já imagina, a gente tem que ir para os Andes. Aí você vai olhar para, então vamos na direção dos Andes. A gente tem em direção à praia, então a gente caminha em direção à praia. Esses são marcos geográficos. Não é a bússola, não é o GPS. Esses nos mostram como chegar, mas esses aqui nos apontam certinho. A gente tem que ir nessa direção e eu sei onde é que fica, tá? Aqui na 7 vocês vão enumerar as imagens de 1 a 4, seguindo a ordem que elas são mencionadas no texto. O que apareceu primeiro lá? GPS, marcos geográficos, as estrelas, a bússola. Então, vocês vão numerar aí, voltar no texto e ver qual que é a ordem delas, tá bom? Aqui é sobre a tecnologia do GPS, que a gente já conversou uma vez, e aqui tem, ó, o texto didático apresenta informações de uma forma bem clara, e esse é um texto didático, porque ele fala para nós como era antes para que a gente pudesse chegar em algum lugar, fala sobre a origem da bússola, né? Fala como ela funciona, fala um pouquinho sobre o Albert Einstein, como que ele se apaixona pela ciência. Então, isso a gente fala que é um texto didático, tá bom? Que ele tem uma linguagem clara, ele é bem fácil de entender, a não ser algumas palavras que talvez a gente não conheça. Ele é objetivo e ele tem uma linguagem acessível, tá? No caso do texto lido, o objetivo é o quê? Informar sobre os principais instrumentos de localização. Ele fala sobre os novos instrumentos, Word. Não, ele não faz. Cria um universo de fantasia, a gente pode chegar lá no mundo de Oz, a gente consegue visitar João e Maria. Não está falando disso, né? Ele está falando de ciência, não está falando de fantasia. Ele informa a importância de alguns produtos no mercado. Vamos comprar um GPS? Ele está falando disso? Não, ele não fala sobre comprar nada, não fala sobre produtos que estão à venda, tipo de marca, não está falando isso. Ele informa fatos, sim, acontecimentos sobre a história, lá, quando descobriram as Américas, quando descobriu o Brasil, sim.
Ele fala da história dos avanços tecnológicos na localização? Sim, ele fala quando foi criada a bússola, como que foi pela primeira vez, como que eles protegeram, porque daí não precisava mais saber depender só das estrelas e do sol, né, ou das localizações geográficas, tinha que saber também, mas não só, né? Então, a importância de alguns instrumentos. Vamos ver por que não é essa aqui. Informar sobre uma ideia e fazer com que ela se torne conhecida. Vocês acham que eles estão querendo que todo mundo saiba que usar bússola é bom? Não, a gente também pode olhar para as estrelas e começar a entender, olhar para o sol e entender. Então, não é só por aí que a gente deve aceitar, tá? O que é texto didático, a prof acabou de explicar que é um texto que a gente usa nas escolas, geralmente, mas não só. Quando o pai e a mãe precisam aprender alguma coisa, eles vão procurar em textos didáticos. Não estão somente nos livros didáticos igual esse aí, igual esse que a gente está trabalhando. Também tem em revista, tá? Também tem em sites, tem em vários lugares. Vai ter lá gráfico, vai ter desenho para a gente poder entender, diagramas, tá? Fotografias, ilustrações. Então, ele vem com vários exemplos para que a gente consiga entender. Isso é um texto didático, tá bom? Então, vamos ver aqui a 9. Como os vimos no texto didático, é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos ele tem? Vamos voltar, vou contar com vocês. Começa aqui, ó, um parágrafo. O parágrafo começa aqui. Então, até o primeiro ponto a gente chama de período. Aí, aqui ele tem um período. Vamos ver onde é que vai o outro período? Aqui, terminou aqui, ó. Então, esse tudo aqui é um parágrafo. Então, nós temos um parágrafo. Ah, olha aqui, isso aqui é um parágrafo? Não, o parágrafo começa aqui. Então, esse aqui pertence ao parágrafo de cima. É a mesma ideia ainda do parágrafo de cima. Aqui é o segundo parágrafo. Cada parágrafo fala de um fato diferente, tá? Vamos ver. Aqui ele tá falando como que era antigamente, terceiro parágrafo. Aí ele falou sobre a invenção da bússola, 4 parágrafos. Aí ele faz alguns exemplos, né, sobre as descobertas da América, 5 parágrafos. E ele falou, deu uma conclusão aí do Albert Einstein, 6 parágrafos, ok? Então, 6 parágrafos. Vamos voltar aqui. Observe novamente as imagens que acompanham o texto e responda o que elas representam. É um aparelho de GPS e uma bússola, né? Você sabia como eram esses objetos antes de ver as imagens? Nós já sabíamos porque nós já vimos trabalhado isso lá em geografia. Agora aqui, ó, releia o parágrafo e pense em uma imagem para representá-lo. Depois desenhe o que você pensou aqui. Então aqui vocês vão desenhar, porque durante séculos os humanos usavam o Sol e as estrelas para se orientar. Então quero que vocês imaginem aqui um barquinho ou umas pessoas caminhando no meio de uma floresta. Como que elas iam se orientar? Elas não tinham, pensa que elas não têm bússola e elas não têm GPS. Como elas iam se orientar? Tá? Então pensem aí um pouquinho. Desenha, para ficar ver o desenho. Circule as características que você consegue identificar no texto, como chegar lá sem se perder. Ó, tem personagens animais? Tem animal que fala? Não tem. Tem uma linguagem formal, quer dizer certinha, não tem gíria? Sim, é esse aqui, ó, linguagem formal. Ele é objetivo? Sim, ele é bem claro, ele não tem poesia aqui no meio? Não tem poesia, então ele é objetivo. Tem descrição de aparelhos para colocar, ele descreve um GPS, descreve uma bússola, sim. Tem diálogo? Diálogo quer dizer, tem conversa? Não tem conversa. Ninguém está conversando com ninguém, é só o texto explicativo. Tema sobre fantasia, ele está falando sobre Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, 3 Porquinhos? Tem versos? Não tem versos, porque ele é formal e tem uma linguagem objetiva. Fala sobre fatos históricos? Fala sobre o descobrimento, quando a bússola foi descoberta, quando ela foi melhorada. Tem parágrafos? Tem, acabamos de contar que ele tem 6 parágrafos. É uma linguagem técnica e difícil?
Não, porque ele é feito para crianças, então ele costuma ser mais fácil, né? Então vamos lá para baixo? Algumas palavras ou expressões são usadas para introduzir uma explicação, né? Observe as expressões destacadas nas frases e faça o que é pedido. Por exemplo, isto é, por isso que, ou seja, se eu explicar direitinho, vocês vão entender, porque, por exemplo, sem um exemplo não dá, né? Então, essas palavrinhas aqui tem no texto, e se vocês perceberam quando a prof leu, eu dei ênfase na leitura dessas palavras, que explicam alguma coisa, que justificam alguma coisa, que dão um exemplo de alguma coisa. Então, vocês vão voltar lá no texto e conferir, tá bom? Olha a minha produção. Produção resolvida. O objetivo da fotografia aqui do lado, do menino segurando uma calculadora, é um exemplo de um desenvolvimento tecnológico, a calculadora e a fotografia. Explique o que é este objeto e como ele funciona, usando algumas palavras vistas na atividade anterior. Por exemplo, vocês vão ter que explicar. Aqui não, E não é para copiar. Resposta pessoal, sugestões de respostas. A prof queria ouvir a resposta de vocês, tá bom? Mas para que serve uma calculadora? Ela serve para fazer cálculos numéricos, por exemplo, quando a gente precisa resolver uma continha da prof, quando precisa pagar uma conta, tá? Então, a calculadora é o que nós usamos na escola, por exemplo, durante as aulas de matemática. Ainda não, mas mais pra frente vocês vão usar, tá? Vamos aqui. Vocês sabiam que a primeira calculadora parecida foi criada em 1644 por Blaise Pascal, um matemático e filósofo francês. Ele chamava de Pascalina e era bem diferente do que a gente conhece. Essa é uma Pascalina. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se aperfeiçoando e ficando melhor, mas essa aqui era uma das primeiras ideias que surgiram para a calculadora que nós temos hoje. Vamos ver aqui. 15. Apesar de apresentar linguagem formal, o texto didático pode trazer elementos que expressam leveza e tentem se aproximar do leitor. Vamos ler o texto aqui. Mas mesmo dispondo de GPS, todos os bons navegadores ainda precisam aprender a se orientar e a navegar, utilizando as técnicas que eram usadas antes de haver satélites e GPS. Afinal de contas, vai que o aparelhinho quebra ou fica sem bateria. Aparelhinho. A palavra aparelhinho é o diminutivo de aparelho, né? A gente sabe. Se essa palavra fosse trocada por aparelho, como é que ficaria? Afinal de contas, vai que o aparelho quebra e ficaria mais formal, né? Porque assim ficou legal, não ficou? Eu acho. Afinal de contas, vai que o aparelhinho quebra. Eu gostei. Mas se a gente tirar aparelhinho e colocar para a palavra aparelho, ficaria mais formal, né? Mais sóbrio, assim. Então, eu acho que ficaria mais formal ou informal? Formal, né? Eu gosto de falar aparelhinho. Por que você acha que o autor quis usar aparelhinho? Por quê? Deixa eu pensar. Eu acredito que é porque nós estamos... Nossa, é para nós. Olha a nossa idade. Prof também. Olha a nossa idade. Eu acho que é mais divertido a gente ler um texto assim e aprender assim também. Não que a gente não saiba ler um texto formal, a gente sabe. Mas fica mais legal, não fica? Eu acho. Então, vamos ver a 16. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão derreter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então, será que agora o Calvin vai andar de bicicleta? Por meio da tirinha é possível perceber que o Calvin não está preocupado? Ele está sim, então isso aqui não pode, senão aqui estraga a nossa resposta. As calotas polares soltam poluentes no ar? Não, né? A gente viu aí em ciências também, né, sobre poluir o ar. A mãe de Calvin não usa o carro?
usa o carro e leva ele onde ele quer. Então, o efeito estufa é causado pelos poluentes que os seres humanos jogam no ar? Sim. E que pena, né? A 17. Agora imagine que você seja o editor de uma revista infantil online. Você é editor. E precisa explicar para os seus leitores o que é efeito estufa. Usando as informações da tirinha, do Calvin do Haroldo, e os seus conhecimentos sobre o texto didático, complete essa página da revista para que a gente consiga explicar o que é efeito estufa. Então, vocês vão fazer aqui, pode ser um desenho, tá? Do efeito estufa. Procura na internet, usem os textos didáticos da internet e aqui você explica, tá bom? Isso eu quero ver, vale nota, não esqueçam. A 18. Pinte os quadrinhos que mostram em que usou pintar, tá? O meu tem X, mas é para pintar. Que outros meios de texto você escreveu na atividade acima para ser divulgado? Uma enciclopédia, um livro didático ou uma revista? É um livro de receita? É um gibi? É uma mensagem instantânea de WhatsApp? Não é, tá? Agora aqui produzindo outro vídeo. Até depois.